Bom, meus irmãos, bom dia, né? Enfim, chegou o dia. Voltamos aqui aos cultos presenciais e ainda tem espaço, né, Wellington? Ainda tem espaço para você que quer vir aqui assistir o culto presencial. Nós somos um número pequeno, reduzido, mas ainda tem espaço na nossa igreja, os bancos ainda estão vazios. Então, se você ainda está ali nesse primeiro momento, dentro daquela normativa ali que a nossa Secretaria de Saúde tem colocado, venha aqui conosco presencialmente adorar e cultuar o nosso Deus. Mas se você não pode, os nossos canais estão aí e tem sido bênção, né? Nesses 6 meses, nós conseguimos manter pelo menos um pouco da nossa união, né? Mas nessa manhã eu quero trazer uma mensagem, uma palavra do Senhor aos nossos corações, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 18 também. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo eles estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ó Deus, a Tua palavra foi lida, e ela é a verdade, Senhor, e nós cremos nisso. Agora, Senhor, nos ajuda a expô-la conforme a instrução do Senhor. Nós não queremos ouvir aqui o que o Augusto tem para dizer, mas nós queremos ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem a nos dizer. Fica à vontade no nosso meio. Fica à vontade em cada lar que nos assiste nesse momento e sobre aqueles que porventura nos assistirão no futuro. Assim nós rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele tem algo muito central aqui que nos chama a atenção. E é o que Jesus fala para esse jovem rico. Uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. E nós não podemos perder a noção do contexto que Jesus estava ali a ministrar. Jesus estava ali perante os fariseus, os publicanos, e Jesus já tinha falado aqui sobre a situação da oração do fariseu, da oração do publicano. Jesus já tinha falado aqui sobre que das crianças é o reino dos céus, e de repente chega esse jovem rico e pergunta para Jesus: o que farei eu para herdar a vida eterna? A noção aqui que Jesus está passando, nós não podemos perder de vista, é que Jesus, como o bom pastor, está ali a ensinar as suas ovelhas. Jesus está ali a ensinar e a pregar não só para aqueles discípulos que estavam com ele ali ao redor, mas Jesus estava ali também pregando para aqueles fariseus, publicanos, e para o jovem rico que estava ali a perguntar. E esse é o nosso papel como cristão. Muitas vezes nós vemos coisas e deixamos ela passar em branco, porque muitas vezes
nós não queremos desagradar um irmão, não queremos causar um constrangimento. Mas Jesus não agia assim. Jesus, ele ia direto ao ponto. Jesus, ele falava exatamente aquilo que precisava ser corrigido, como um verdadeiro pastor. Ovelhas são animais que são míopes, que precisam de um direcionamento e que, diferente de outros animais, precisa do pastoreio ali durante todo o tempo. Na figura ali do Oriente, o pastor é aquele que caminha com as ovelhas e leva para o pasto que está aqui hoje. Quando esse pasto acaba, ele tira as ovelhas daqui e leva para outro pasto. E se necessário for, ele pega aquela ovelha teimosa, ele coloca ela no colo, ele coloca ela, diz até que ele quebra a perna para poder carregar ali, ela sentir o cheiro do pastor e ele vai andando com ela. O pastor não abandona. E Jesus está aqui fazendo exatamente esse papel. E mostrando para os seus discípulos, e hoje nós somos os seus discípulos, o que nós também devemos fazer. Por isso a mensagem desta manhã: o que ainda te falta? Nós vamos ver no texto aqui o que ainda faltava para aquele jovem rico. Mas durante o decorrer da nossa exposição, tenha sempre em mente o que ainda falta para mim. O texto diz que certo homem de posição, ou seja, provavelmente um homem rico, um homem da alta sociedade, da classe superior, ou um juiz, ou um homem de comerciante bem-sucedido, alguém da sinagoga, homem de posição. O Evangelho Sinótico de Mateus nos diz que ele era jovem. Está lá em Mateus 19, 22. E esse jovem rico pergunta a Jesus: bom mestre. Ele tem a noção de que Jesus é bom. O que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus devolve para ele aquela reverência que ele faz e fala assim: olha, não precisa você me chamar de bom. O que você está entendendo como bom não te garante nada. As suas boas obras, fazer o bem, ofertar, dizimar, isso faz parte da vida cristã. Mas isso não te garante a vida eterna. Só um é bom, e é Deus. Jesus começa aqui acertando as coisas. Espera aí. A bondade é atributo exclusivo do nosso Deus. Por mais que nós nos esforcemos na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso dia a dia, nós nunca vamos conseguir chegar ao ápice da perfeição que o nosso Senhor Jesus chegou. Bom só existe um, que é o nosso Deus. Então Jesus vai ajeitando essas coisas e ajustando. E aí ele começa a responder o que esse jovem pergunta para ele. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Lá em Mateus também ele fala assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele acrescenta, em Mateus acrescenta mais um mandamento. Mas enfim, esse jovem replica para Jesus assim: olha, eu tenho observado tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E notem que nenhum dos evangelhos fala que Jesus corrigiu ele. Porque se isso não fosse verdade, certamente Jesus iria falar: peraí, não, você falou que não adulterarás, mas você não furtarás, mas você está roubando aqui. Jesus não corrigiu. Diz lá em Marcos que quando ele fala isso, Jesus o amou. Jesus o amou. E aí Jesus vai corrigir mais uma vez o que está na mente desse jovem rico. Esse jovem rico fala assim: olha, eu cumpro tudo isso. Eu não roubo. Não, eu não mato. Não, eu não digo falso testemunho. Não, eu honro meu pai e minha mãe.
Tudo isso são os aspectos externos da lei. Mas aquilo que era espiritual, aquilo que era íntimo, esse jovem diz que ele observava. Mas o mandamento, a lei, aquilo que Jesus traz para nós como o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ele envolve prática. Ele envolve exercer isso no dia a dia. E Jesus vai mostrando isso para ele, que só observar não era tudo. Ele fala assim, uma coisa ainda te falta. E em Mateus também traz a informação que uma coisa ainda te falta para ser perfeito. E como eu disse, um só é perfeito. Se nós voltarmos lá no livro de Gênesis, lá em Gênesis 17:1, a gente vê Deus chegando para Abraão, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não está falando para Abraão ser perfeito e anda na minha presença, porque Deus sabe que isso é impossível. Mas nós devemos andar na presença do Senhor, nós devemos andar nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo e procurar a cada dia buscar ser perfeito, assim como o nosso Senhor é perfeito. E aí vem a pergunta, aqui não está em pergunta, aqui está Jesus afirmando, mas a pergunta que eu faço para vocês, e Jesus fez para Jesus falou, uma coisa ainda te falta. E eu pergunto, falta para quê? Uma coisa ainda falta para quê? Para herdar a vida eterna? Para a salvação? Jesus está falando aqui para aquele jovem, tá? O texto logo em seguida ele vai responder. Uma coisa falta para quê? A gente viu que a salvação não é por praticar os mandamentos. A gente sabe disso. Como bom presbiteriano, nós cremos que a salvação é pela graça. E não por obras da lei. Não por simplesmente exercer os aspectos externos do cumprimento da lei. Então Jesus fala, uma coisa ainda te falta. Falta para quê? E aí, eu pergunto para você também. O que falta para você? O que falta para você? Vamos ver o que Jesus fala ali para aquele discípulo, para aquele jovem rico? Uma coisa ainda te falta. Falta o quê? Vender tudo o que tens, dar aos pobres e terás um tesouro no céu. Pronto, para aí. O que falta para aquele jovem? Vender tudo, dar aos pobres e terá um tesouro no céu. Isso é o que falta para aquele jovem para ser perfeito. E a gente vai ver lá no final que, ouvindo estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. E aqui a gente entende que esse jovem, de fato, ele não praticava o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, porque a riqueza desse jovem estava acima do amor a Deus. Ele ficou triste, porque ele amava mais as riquezas do que ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E aí Jesus responde a outra pergunta, falta para quê? Primeiro ele responde o que faltava àquele jovem. E depois ele responde, falta para quê? No mesmo versículo que está aí. No 22. Ouvindo Jesus, disse, uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Isso é o que faltava. Para quê? Depois vem e segue-me. Para seguir Jesus. Uma coisa faltava àquele jovem rico.
abdicar daquilo que estava sendo o primeiro na vida dele, daquilo que estava tirando Deus do trono na vida dele, como se pudesse ele tirar Deus do trono, mas dentro dele ele estava tirando, dentro dele ele estava amando mais as riquezas do que o próprio Deus. E aí Jesus fala assim: você precisa deixar isso de lado e você precisa vir seguir-me. O que está faltando para mim, para você, para seguir Jesus verdadeiramente? Qual é aquela coisa que me impede de caminhar rumo à perfeição para seguir Jesus? Talvez você pode falar assim nesse primeiro momento: nossa, Augusto, falta muita coisa. Tem tanta coisa que tem tirado o primeiro lugar de Deus na minha vida. É a riqueza, é o desejo de querer mais, de construir mais, de ter uma vida saudável e regal. Não que isso é problema, meus irmãos. Ter uma vida boa, ter uma vida de prosperidade, não é problema. A gente vê exemplos de homens aqui na palavra que foram assim. O próprio Abraão, né? A gente vê ali a história de Jó, né? Os reis, Davi, Salomão, homens do Senhor, homens ricos, prósperos. Isso não é o problema. O problema é você colocar a sua riqueza, essas coisas em primeiro lugar. Talvez é uma posição que você quer chegar na sua carreira, e aquilo vai tomando de você o seu tempo, e aí você vai deixando a família de lado, e aí você vai deixando as coisas da igreja de lado, porque você quer alcançar o ápice da sua carreira, e você fica obstinado. E essa obstinação, ela é pecado, porque ela tira o primeiro lugar de Deus. Talvez você fale assim: Augusto, é muita coisa, mas nessa manhã, eu quero dizer para você aquilo que Jesus falou para o jovem rico: uma coisa te falta. Vamos começar da uma coisa. Vamos pensar da primeira coisa, daquilo que mais está dentro do meu coração, tomando o primeiro lugar do nosso Senhor. E aí a gente vai uma coisa por vez. Isso é fácil? Não, não é fácil. Jesus fala lá em Lucas 13, 22, que nós devemos nos esforçarmos para entrar pela porta estreita. Esforçarmos a cada dia, caminharmos, buscarmos essa caminhada, essa jornada. É difícil, mas nós devemos nos esforçarmos. Esforçarmos para quê? Para ser perfeito, andar na presença do Senhor, buscar o Senhor. E a perfeição, ela envolve a prática. A perfeição, ela envolve a prática. Não tem como você somente dizer: não, eu venho aqui, eu dou o dízimo, não, eu distribuo cesta básica, não, eu faço isso. Agora, o que você tem feito na sua vida que realmente tem demonstrado o seu amor por Deus em primeiro lugar? Ou o que é que você não tem feito porque tem algo tomando o primeiro lugar de Deus na sua vida? E só tem um jeito, meus irmãos, de eu voltar a seguir Jesus, ou de eu começar a seguir Jesus e dar a Ele verdadeiramente o primeiro lugar na minha vida. É matar dentro de mim aquilo que me seduz para o mundo. Lá em Lucas 9, 23, diz que eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus. E eu só consigo seguir Jesus, é o que Jesus está pedindo aqui para esse jovem, se eu negar a mim mesmo, se eu tomar a minha cruz e carregar, e seguir. Mas se eu fizer isso, eu serei perfeito. Eu buscarei a perfeição, eu vou caminhar para isso. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando em mim a cada dia, e uma coisa por vez, uma de cada vez.
eu vou tirando e limpando na minha vida e vou estabelecendo de volta, ou colocando novamente, ou colocando a primeira vez Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós nessa manhã. O que eu quero passar aqui, a mensagem desse texto, que o Espírito Santo de Deus possa confirmar isso no coração de vocês. O que é que está tomando o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas? O que é que está nos impedindo verdadeiramente de seguir Jesus? Porque Jesus falou para aquele jovem rico: olha, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Você precisa fazer isso para ser perfeito. E é interessante que esse jovem, a gente viu, ele fica triste porque ele era riquíssimo. E aí Jesus pega essa passagem e nota que os seus discípulos ficaram ali, olhando para aquilo, e perguntam para ele: olha, Senhor, então o que nós vamos fazer para herdar o reino de Deus? É o que vem o texto logo em seguida. Aí Jesus fala assim: os impossíveis aos homens é possível a Deus, né? Jesus vai e corrige aquela ótica. Não é porque você é rico, não é porque você faz boas obras que você vai herdar o reino de Deus. Muito provavelmente, aquele jovem, quando chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que farei para herdar o reino de Deus? Talvez ele tivesse no seu coração o entendimento que ele já era um daqueles arrolados lá no reino de Deus, porque ele se julgava como bom, ele se julgava como aquele que fazia as boas obras, ele se julgava como aquele que praticava os mandamentos. E aí Jesus vem e fala: peraí, está errado, não é assim. Você herda o reino de Deus pela graça. Os impossíveis dos homens é possível a Deus. Anda no caminho do Senhor, nega-te a ti mesmo, que o Senhor vai fazer você caminhar pela porta estreita, por mais difícil que ela seja, e você vai chegar e vai herdar. Talvez eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, conjecturando, né? Quando Deus pede para Abraão, o filho dele, né, seu único filho, Abraão, na sua fidelidade, vai lá, vai para o monte, pega Isaac. Não, Senhor, você me pediu, eu vou te dar. Já amarra ele lá, bota o holocausto, ele pega o cutelo, e aí de repente: opa, peraí, não precisa, eu sei que você é fiel, eu sei que você confia. Abraão olha e tem um cordeiro. Analogia. Talvez, se esse jovem rico falasse assim: ó Senhor, então eu vou vender tudo, eu quero te seguir mesmo, eu vou dar tudo aos pobres. Talvez Jesus falasse: não, meu jovem, eu sei que o seu coração é inteiramente meu. Pode continuar próspero. Continua próspero, mas abençoando os pobres. Talvez Jesus falasse isso com ele. Mas aqui eu estou conjecturando. Mas eu posso fazer isso pela analogia que Deus fez com Abraão. Quando Abraão foi lá e mostrou que ele confiava plenamente em Deus. Seguir Jesus significa confiar plenamente, praticar. Por isso que quando a gente dizima, a gente diz a palavra que a gente deve fazer isso como as primícias. Eu não devo pensar que eu tenho contas a pagar e olhar para aquilo que eu recebi e falar: não, Deus, se eu pagar isso aqui, eu não vou saldar as minhas contas. Lendo engano, porque isso é um pensamento humano. Deus é o dono de toda a riqueza, de toda a prata, de todo o ouro. Deus é aquele que faz a matemática inversa daquela que a gente conhece. Ele vai e multiplica, ele faz uma fonte nova se abrir na sua vida. Ele é aquele que chama a existência de coisas que não existem. Por isso, pela fé, eu venho aqui e oferto, ainda que na minha matemática, aquilo que eu recebi não paga as minhas contas. Faz uma prova de fé, a palavra diz isso. Se você vai ver se no final daquele mês, você não vai honrar, ou que pelo menos Deus vai te conduzir nessa porta estreita, de forma que você consiga vencer esse obstáculo. E aqui,
no trecho seguinte, quando Jesus está ali expondo isso para os seus discípulos e falando: olha, o reino dos céus é assim. Ele falou das crianças, veio esse jovem rico. O reino dos céus é algo que eu preciso depender como uma criança, confiar em Deus. O reino dos céus é algo que me é acrescentado por graça, não é pelas minhas boas obras. Mas se você confiar em Deus e se você fizer as boas obras, eu vou te acrescentar 100 por 1 ainda no presente. É o que está aqui. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, versículo 29 aí do capítulo 18, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receberá no presente muito mais vezes no presente. E aí, o melhor, no mundo a por vir, a vida eterna. E minha pergunta para você hoje, meu irmão, minha irmã, você que me assiste: o que ainda te falta? O que ainda te falta para seguir Jesus? O que ainda te falta para caminhar esse caminho da busca da perfeição? A mensagem ela vai terminando, porque nós poderíamos falar muito mais coisas aqui, mas eu queria deixar isso bem guardado no seu coração. E eu queria terminar essa mensagem fazendo com que você pare uns instantes. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda está dominado pelo mundo, é o tempo agora, é o momento agora de fazer essa reflexão. Mas você também que já entregou a sua vida para Jesus, mas que tem coisas aí que estão tomando o primeiro lugar, uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta para seguir Jesus. Pensa agora, que coisa é essa? São muitas, Augusto. Não, vamos uma por vez, uma de cada vez. Lembra de Abraão? Anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença. Vamos caminhar com o Senhor. E uma coisa de cada vez eu vou acertando. E nessa manhã, vamos buscar essa primeira coisa. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Teu altar nesta hora, Pai. Cada vida aqui, Senhor, que está presente aqui no templo, cada vida, Deus, que nos assiste, que está acompanhando no seu lar, na sua casa, Deus, em nome de Jesus, assim como para aquele jovem rico, nós colocamos os nossos corações em Teu altar nessa manhã, Deus, apresentando o Senhor, o nosso mais íntimo eu, Pai. Aquilo que está no fundo do nosso coração que tem roubado, Deus, o primeiro lugar do Senhor na minha vida, na vida do meu irmão. Senhor, nos ajuda a caminhar o caminho estreito, nos ajuda a esforçarmos, ó Deus, nos ajuda a dar valor a verdadeiramente aquilo que tem valor, a confiar plenamente no Senhor, e essa confiança envolve a nossa prática diária. Em nome de Jesus, Senhor, sonda o coração de cada um de nós, de cada um do Teu povo. Traz à memória, Deus, aquilo que primeiro precisa ser acertado na nossa vida. Visita esse irmão que nessa manhã está tomando uma decisão com o Senhor, Pai. Visita esse irmão que nessa manhã já não quer mais andar como o mundo quer que ele ande, Pai, mas ele quer andar os caminhos que o Senhor tem preparado para ele. Muitas coisas faltam para esse irmão, Senhor, mas que uma delas a cada vez, de tempo em tempo, o Senhor acrescente e ajude esse irmão nessa caminhada, Pai. E aqueles, ó Deus, que já estão na caminhada com o Senhor, ajuda, Senhor, para que aquilo que ainda falta para ser perfeito, e faltará até o momento que o Senhor voltar, Pai, porque nós sabemos que só um é perfeito. Ajuda-nos, ó Deus, a dar o primeiro lugar verdadeiramente ao Senhor. Em nome de Jesus, faz morrer no nosso coração aquilo que tira o primeiro lugar do Senhor, Pai.
abençoa o teu povo, fortifica a tua igreja, fortalece a tua igreja. Nós estamos começando um novo período, Pai. A igreja volta a se reunir presencialmente, Senhor. E que nós possamos voltar a uma igreja diferente, Pai. Uma igreja sem conformismos, ó Deus. Uma igreja sem legalismo, ó Pai. Mas uma igreja que pratica a palavra do Senhor, Pai. É o nosso clamor, Senhor, é a nossa oração, Pai. Sonda os nossos corações e vê, ó Deus, que o que estamos pedindo, ó Pai, é de inteiro coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.